no 25 de Abril, eu era uma criança. Lembro-me, dia 25, acordei e achei muito estranho porque o meu pai estava em casa, o que não era usual, porque ele saía muito cedo. E então fiquei muito contente de o ver em casa, ele estava à janela e estava com o rádio ligado a ouvir as notícias. E então eu perguntei porque que o meu pai estava em casa e ele disse que não podia ir trabalhar porque não havia comboios, porque estavam tropas na rua. Eu não me entendi absolutamente nada do que é que se estava a passar. Pronto, entretanto ele continuou sempre a ouvir a rádio, ouvi muita música Grândola Vila Morena a toda a hora, constantemente. Muito contente, para mim foi um dia muito bom, porque o meu pai foi-me levar à escola. Quando lá cheguei, estavam imensos pais e mandaram-nos para casa, não é? Ele continuou o dia todo a ver notícias, mas eu não, sinceramente, não me apercebi de nada. Pronto, porque era mesmo criança ainda. A minha história começa no dia 26 de Abril. Dia 26 de Abril, o meu pai já foi trabalhar, fiquei eu, o meu irmão e a minha mãe em casa, e então eu tinha uma tia que vivia em Lisboa e que telefonou à minha mãe e convenceu-a a nós irmos para Lisboa ter com ela. E nós lá fomos, sem o meu pai saber, não é? Quando chegámos ali à Rua da Misericórdia, estava imensa gente, estavam imensos militares, estavam tanques na rua e eu fiquei completamente apavorada. Sei que levei o tempo todo agarrada à mão da minha mãe a chorar, a pedir para vir para casa. Mas a minha tia dizia que aquilo era divertido e que a gente ia ver coisas que nunca tinha visto. Realmente, depois começava tudo a cantar e a dar palavras de ordem e ia cantar outra vez o Grândola Vila Morena, cantava sempre. Comecei a ver lá numa varanda estarem a deitar fogo a uns papéis e a deitar os papéis todos para a rua. De um momento para o outro, ouviu-se um tiro, eu não sabia que era um tiro, não é? Começa a se virem mais tiros. As pessoas que viam a descer começaram todas a subir a rua. Sei que entramos juntamente com uma multidão que aqui a gente entrou assim derrompante e fomos, aquilo era uma ervanária. As pessoas só gritavam, toda a gente dizia para fechar a porta, o senhor lá conseguiu, o dono do estabelecimento, fechar a porta e ouvíamos muito barulho, ouvíamos tiros realmente. O que eu ouvi dizer é que tinha passado ali um PID, não é? Que eu nem sabia o que era, tinha passado um PID e que estava a tentar fugir para se meter ali no meio da multidão a ver se conseguia sair dali, não é? Saímos, continuavam os militares nos tanques, continuava a música, continuava aquelas palavras de ordem que eles davam. Só que a minha mãe resolveu que era melhor voltar para casa, não estava no sítio certo, à hora certa. Eu lembro-me, e foi o que me marcou mais, porque eu estava apavorada com os tanques, nunca tinha visto um tanque na vida, não é? E aqueles militares. Então estava um militar que deve ter visto o meu ar super assustada e com a G3, conforme eu andava, ele seguia-me. Imagina, se eu já estava a chorar, então aí fiquei completamente em pânico. Pronto. Depois tentámos passar por aquela multidão toda, estava um carro, que por acaso até parecia ser o carro do meu pai, mas que o meu pai trabalhava na rua Diário Notícias, que era ali perto, e às vezes ele, quando não tinha lugar, estacionava ali no largo. O carro estava completamente a arder. E, entretanto, nós viemos embora, metemos no comboio e chegámos a casa. Para mim, como criança, foi o lado mais negativo, não é? Os cravos, sei que havia cravos, memorizo muito a música, não é? Do Grândola Vila Morena, que estava sempre, constantemente a tocar, e outras, mas para mim os cravos foram um bocado apagados, não é? Nessa altura foram. Para nós era uma coisa completamente desconhecida. Na minha casa nunca se tinha falado de política, eu não tinha uma família que falasse de política, que tivesse alguma situação. A única situação que eu sabia que existia era a guerra colonial. Quando a gente depois vai para o liceu e começa a ter noção e começa a ouvir falar e começa a estudar, e então aí eu começo-me a relembrar que também fiz parte dessa história, assim um bocadinho, mas também fiz parte, é a realidade, não é? Porque na altura aquilo atormentou-me, mas passou. Mas pronto, quando se fala de 25 de Abril, é as recordações que eu tenho e vem-me logo à memória e pronto, e agora vejo que
que foi uma coisa que eu achei que era negativa e que não foi negativa, não é? Pronto, foi uma coisa boa, mas na altura não tive muita consciência. A minha vivência já foi nesta com liberdade de expressão, sem saber que na altura havia coisas proibidas, como por exemplo se as pessoas se juntavam, um grupo de pessoas na rua que era proibido. Não tinha noção dos presos políticos e de todas as torturas que foram feitas. Portanto, essa parte para mim só vim a descobrir mais tarde. A minha vivência já foi uma vivência diferente, já foi com liberdade de expressão, sem problemas de filmes, de livros, de presos políticos, sem ter esse contacto, na realidade afetou muita gente. Pronto, vivíamos numa ditadura e eu não vivi essa ditadura. Portanto, para mim é muito importante realmente termos liberdade de expressão, podermos dizer aquilo que pensamos, termos direitos todos iguais. Essa é a parte importante que eu acho que veio do 25 de Abril.